Vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui. Coluna do Reinaldo Azevedo. Falácia sobre anistia aos golpistas e a fala de Gilmar, sem transigir. Aliás, a gente vai ver a entrevista do Gilmar Mendes em instantes também, para vocês entenderem juntos. Tá lá na coluna do Reinaldo Azevedo. Vamos lá, queridos. A conversa mole sobre anistia aos golpistas ganhou mais tração com declarações do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do ministro da Defesa, José Múcio. Ainda que com diferenças de assento, ambas resolveram deixar de lado a lei para se dedicar a um debate, vamos dizer, escolástico, sobre o que seria um golpe de Estado. Que besteira, poderiam ter recorrido ao Código Penal, aos fatos e aos protagonistas do 8 de janeiro, alguns deles já condenados. Houvesse dúvida razoável, ela desapareceria. Como não há, e ambos estão apenas fazendo política, cumpre ao analista observar. Eles estão apenas fazendo política. O deputado precisa de fazer mesuras a um dos lados que o elegeram. O ministro que fala por Lula junto aos militares deve achar, numa avaliação despropositada, que ao se mostrar moderado, ele contribui para distensionar a política. Bem-vindo, Mirna! Bom dia! Ocorre que aquele que prega, seja deputado ou ministro, condescendência com golpista, não é nem pacificador e nem hábil. Está apenas dando piscadelas a práticas que vulneram a democracia e que procuram transformar ladrões do Estado de Direito em atores legítimos do processo democrático. É claro que vocês já sabem, mas me obrigo a lembrar o que dispõe o artigo 359-I do Código Penal. Vamos ver. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Ainda que resolvesse abolir o contexto e os fatos antecedentes que resultaram do despropósito do 8 de janeiro, indague-se: os bravos queriam ou não restringir o exercício dos poderes constitucionais? Talvez Mota e Múcio não tenham se dado conta, mas o objetivo era depor o presidente da República, cuja posse eles já se opunham, razão porque a maioria se concentrava ao lado do QG do Exército, e declarar a queda do Supremo a quem atribuíam a responsabilidade pela posse de Lula. E bem, senhores, os insurrectos do fascismo caboclo recorreram à violência e à grave ameaça. Propósito: a outro ou qualquer outros ousam me apresentar o manual do golpe de Estado, dizendo, afinal, onde está escrito que uma tentativa de rompimento do Estado de Direito precisa das Forças Armadas? Não custa também recorrer ao artigo 359-M do mesmo Código. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Havendo dúvida sobre o que queriam aqueles patriotas, sempre resta a alternativa de perguntar aos próprios: mas vocês queriam ou não depor Lula? Sei que não conseguiram, mas a lei pune a tentativa, até porque a punição ao golpe bem-sucedido carrega aquela contradição para o qual não atentam os inimigos da lógica. Sim, sempre concedo que os contestadores iniciem agora o seu esforço para mudar na história a expressão golpe da cervejaria, por exemplo, que costuma vir com uma palavra em alemão, o Putsch. Diriam sommeliers do golpe: não houve adesão dos militares, pois é, Hitler e seus valentes foram anistiados. Haverá anistia? Se o Congresso aprovar essa aberração, será tomada sem efeito pelo Supremo. Na segunda, o ministro Gilmar Mendes, decano do tribunal, concedeu uma entrevista ao podcast Reconversa, que foi ao ar ontem ao meio-dia, e afirmou: a mim parece que há um certo isolacionismo quando se diz que tratava-se de uma manifestação popular que descambou para a violência. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo muito contextualizado. Essas pessoas, desde novembro, estavam acampadas em frente aos quartéis Brasil afora, e então a questão tem que ser vista nesse amplo contexto. É por isso que não me parece que a gente deva simplificar, e por isso foi tratado com severidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, e que agora vai continuar. Certamente a Procuradoria fará uma denúncia em relação agora aos responsáveis, aos que conceberam por toda essa situação. Portanto, isso não está descasado, é preciso entender esse contexto. Do ponto de vista da política, também a gente pode fazer algum tipo de leitura. Como o Congresso funciona com 513 deputados e 81 senadores, estabelecem-se algumas premissas no sentido de dizer: bom,
Vamos tentar sair disto e talvez minimizem o movimento que, de alguma forma, reflete facções congressuais. Há parlamentares que participaram daquilo, então a gente tem que fazer uma leitura política desses fatos. Agora, não dá para a gente transigir com isso, não vejo modo de resolver a questão sem punir os golpistas. Agora estamos nessa nova fase em que a Polícia Federal faz investigações muito sérias e esse material está nas mãos do Procurador-Geral e que sugere a participação de pessoas não só para eventualmente dar um golpe, mas para matar. Pensou-se em matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Discutiam essas alternativas. Estamos falando de uma coisa muito grave, de uma coisa muito séria, que repugna a nossa tradição democrática. É um debate muito estranho, esse da anistia para crimes dessa gravidade. Eu acho que, ao contrário, nós devemos procurar julgar esses casos, nos esforçar no sentido do julgamento desses casos. Me parece que essa deve ser a determinação. E veja que as investigações andaram bastante. Justiça se faça, a própria Polícia Federal conseguiu trazer dados relevantíssimos da participação de pessoas também relevantes naquele contexto político e como elas estavam articulando, inclusive para impedir a posse do presidente. Eis aí, Múcio diz que as pessoas só estavam passando pela Praça dos Três Poderes e não podem arcar com penas pesadas de organizadores e tal. E parece não ver contra os fatos e contra a definição da lei, em companhia do presidente da Câmara, claramente caracterizados no intento de romper com o Estado de Direito e a desfechar um golpe de Estado. Todos têm direito à própria opinião, mas não aos próprios fatos. As pessoas que lá estavam queriam restringir o exercício dos poderes da República e a deposição do presidente, organizaram-se para atento, vocalizaram seu intento e agiram. E só estão sendo punidas porque, felizmente, o golpe deu errado. Tivesse dado certo, não haveria anistia para os democratas e para os defensores do Estado de Direito, não é mesmo? Como você polariza, Reinaldo? O polo oposto e robusto da democracia nas sociedades abertas tem sido dos movimentos fascistoides, não é? Se forem fascistas líricos escrevendo bobagens e usar bem, tolere-os para que tiverem gosto para tanto. Quero distância máxima, se resolverem partir para a porrada contra a ordem democrática, aí é cana. Ou eles ainda nos mandarão para o calabouço um dia, comigo não, nada de anistia, nem que fossem só ruaceiros de uma cervejaria tramando um golpe. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.